A paz esteja convosco em nome de Jesus. Estamos no 5º vídeo, ensinamento sobre aprendendo com a palavra de Deus. O livro da Bíblia, a Sagrada Escritura, é uma universidade, doutorado, universidade, escola de sabedoria, instrução para o direito e para a justiça. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E ele diz, as sagradas escrituras são inspiradas por Deus, útil para ensinar, corrigir e exortar, formar o homem de Deus na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna capacitado e perfeito para toda boa obra. Então, veja a importância desse super livro, A Verdadeira Educação do Reino dos Céus. As escolas, irmãos, as universidades, os cursos que nossos filhos, seus filhos, a humanidade faz, cursos e estudos, não santifica, não purifica, não salva nenhuma alma sequer. Os estudos, as escolas, as universidades, elas não dão esta verdadeira educação, elas dão uma outra educação. Mas esta educação, a educação da ética, da moralidade, a educação que leva você, conduz você a praticar o direito e a justiça, ser uma pessoa verdadeira e não mentirosa, ser alguém que ama e pratica liberalidade, generosidade e caridade, ser uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, paciente, uma pessoa que produz os bons frutos, isto é, virtudes, generosa, que trata bem os outros. As escolas não dão esta educação. Elas são importantes, muito, as universidades, as escolas, os cursos, para este mundo, para você ganhar dinheiro, para você ter uma situação financeira melhor, e sempre melhor. Mas comunica a você a santidade? Aulas de química, física, aulas de matemática, comunica para você a santidade, um bom caráter? Comunica para você a caridade, a bondade, a boa educação? Não. Essa educação, até eles dizem, você recebe a primeira educação, a educação de seus pais. É lá da sua casa que você deve ser educado. Aqui nas escolas, vocês vão aprender essas aulas, essas matérias que não tem nada a ver com o caráter, com a moralidade, com o bom comportamento. Você está entendendo? É bom, é útil, necessário, sim. Como eu poderia estar falando aqui se eu não soubesse ler e escrever? Eu aprendi na escola a ler e a escrever. Aprendi no primário, fiz o ginásio, fiz o 2º grau, não fiz faculdade, mas foi útil, muito. Mas se o Espírito Santo, se a fé em Jesus Cristo, se eu não tivesse uma experiência, um encontro com Jesus Cristo, uma experiência com Deus, na renovação carismática, católica, se eu não tivesse uma experiência com Deus, um batismo no Espírito Santo, se eu não tivesse um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu estaria morto há muito tempo. Morto. Não teria sobrevivido. Por quê? Porque era uma pessoa mal educada, mesmo com estudo. Mal educada, perversa. Não eram os estudos que me fizeram assim. Não. Não. É o evangelho do mundo. É o ensinamento, a doutrina do mundo, que está aí nas mídias, em todo lugar. Sempre foi assim. Irmãos e irmãs, nós estamos falando a você, ensinando a respeito deste versículo, que é o versículo 30 do capítulo 6 de Lucas, que fala o seguinte: dá a todo aquele que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclame. Então estamos nessa parte aqui, ó, dá todo o que te pedir. Esta é uma segunda parte desse versículo, ao que tomar o que é teu,
não lhe reclame. É outra parte desse mesmo versículo. Então, estamos nesta primeira parte, esta segunda. Estamos falando da primeira parte desse versículo. E terminamos falando, nesse vídeo anterior, que nós devemos tomar cuidado para não alimentar o vício das pessoas. Quando você dá, você precisa ver em que situação, o que você vai dar. É dinheiro? É comida? É roupa? O que você vai dar? A quem você vai dar? Então você precisa ser prudente, não só fiel. Você precisa ser sábio, prudente, esperto, ladino. É isso que Deus está ensinando você. Você não pode pensar que ajudando todo mundo, dando dinheiro, fazendo pix, dízimos e oferta, você terá uma recompensa agradável diante de Deus. Você está cumprindo esse mandamento, sendo generoso, com grande liberalidade no coração. Para todo mundo? Não, não é para todos. Essa palavra tudo, todos, na Bíblia, tem outro significado. Significa muitos. Em que situação você deve agir? Como e por quê? Por que você não deve dar isso, mas deve dar aquilo? Por que você não deve dar dinheiro, mas a palavra de Deus é oração para certas pessoas? E se tem exemplo que uma menina veio pedir para mim, era viciada em droga, ela queria R$1, 50 centavos, R$2, qualquer coisa. Eu disse para ela, eu tenho, mas não vou dar a você o dinheiro. Porque, é claro, irmãos, ela estava sendo até sincera. Aquela menina estava sendo sincera. Eu vou comprar drogas, mas eu não vou dar para você. Eu vou dar para você a oração e a palavra de Deus. Quero orar por você. Então eu começo a evangelizar a pessoa. Ela disse, não quero, eu não quero Deus, oração, eu quero dinheiro. Você prefere Deus, Jesus Cristo, uma bênção ou dinheiro? Não, eu prefiro 50 centavos, R$1. Ela trocando R$1, 50 centavos por uma bênção, por uma oração. Você pode fazer o que mais? Nada. Jesus nunca impõe, obriga ninguém a seguir. Não. Aqueles que não querem, não desejam recebê-lo, que o desprezam, ele não vai obrigar. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não impõe, não obriga ninguém a seguir. Jesus não obriga, não impõe. Se a pessoa não quer, o que diz a palavra? Dê as costas e sacuda a poeira dos vossos calçados contra aquela casa, contra aquela pessoa, porque não quer ouvir, não quer receber a palavra. Jesus, ele é radical. Jesus é sereno, verdadeiro. Jesus é como Deus Pai, é amor também. Mas se a pessoa não quer, ele vai obrigar? Não. É como um homem tentando obrigar uma moça bonita a gostar, a amar, a casar com ele. Ela não acha ele bonito, não quer casar com ele, não sente nada por ele, mas ele quer obrigar. Não, você é obrigada, porque se você não namorar, não casar comigo, você vai morrer. A pessoa vai por causa do medo. Sim, medo de morrer. Foi ameaçado. Isso acontece. Mas ela ama? Vai amar este homem? Nunca. Então, que tipo de amor? Deus é amor? Sim, Jesus é amor. Mas não obriga ninguém a amá-lo e a seguir. Jesus está à porta e bate. Se você não abrir, ele não vai arrebentar, arregaçar. Não, você não quer abrir, eu vou entrar de qualquer maneira, vou te libertar, vou dar o melhor para você, eu vou entrar. Não, está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós cearemos juntos. Então, veja como Deus é delicado, é um Deus de amor. Não impõe, não obriga. Não é como certas religiões, tem religião falsa no mundo, grande religião, que é pela espada, ela obriga pelo ódio, impõe o medo. Se você não se converter, se você não professar a nossa fé, você vai ser torturado e morto. Que religião é essa? Do diabo. De Deus nunca foi. Então, Deus não obriga, não impõe. Deus não ameaça para você segui-lo.
Deus bate a porta. E ele disse, se você ouvir a minha voz, quem ouvir a minha voz, se não quiser ouvir, ele dá as costas, ele vai embora. E tem passado por tantas almas, tantas vidas, que o desprezam, como aquela moça. Quer 50 centavos, 10 centavos, R$1? Sim, está trocando Deus, Jesus Cristo, por tão pouco. É grave demais. Você está entendendo? Ah, mas você, pregador, não conhece a situação daquela moça. Você passou pelo que ela passou? Você sabe o que aconteceu com ela? Meu irmão e minha irmã, eu tenho um testemunho. Eu sei muito bem pelo que eu passei, o que eu vi, o que eu convivi. Muito bem, tenho 60 anos e tenho experiência de caminhada. E sei que muitas pessoas, se perderam com drogas, com vícios de bebida, quantas se suicidaram, quantas estão vivendo deprimidas, quantas crianças, jovens, adolescentes, meninas, pessoas que foram escandalizadas, foram estupradas, violentadas, molestadas, oprimidas com crueldade, desde criancinha, cresceram com dramas, traumas, feridas emocionais. E muitos se tornaram pessoas perigosas. Quantos se desviaram, se tornaram bandidos, traficantes, prostitutas, garotas de programa, lésbicas, travestis, enfim, se tornaram pessoas até, como dizem aí na mídia, serial killer, matadores em série. Quantos? Alguma coisa aconteceu. A criança, eu conheço, sei de testemunhos, crianças abusadas, violentadas, maltratadas, abandonadas, que se perderam, mas depois foram salvas pelo nome de Jesus, foram salvas pela palavra de Deus, foram salvas por meio de pregadores evangélicos, católicos, verdadeiros pregadores, pessoas que os acolheram, tanto no lado evangélico como no lado católico. São tantos testemunhos, pessoas que eram traficantes, eram assassinos, eram bandidos, eram ladrões, adúlteros, criminosos, homossexuais, pedófilos, avarentos, ladrões, enfim, soberbos, se tornaram humildes, ladrões, começaram a trabalhar, assassinos, pronto para dar a vida, não mais para tirar. Por quê? Porque eles tiveram esse encontro pessoal com Jesus Cristo, tiveram essa experiência com Deus, é o que todos precisam. Se você clamar, se você pedir, se você invocar e querer ser sincero, então Jesus está aí na porta, dizendo, abra a porta, se você abrir, eu vou entrar e nós cearemos juntos. Então Jesus opera uma purificação, o Espírito Santo opera uma purificação. Ele que batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo, é o Messias. Vai nascer de novo, vai ser batizado, vai receber dons espirituais. De um filho do diabo, você se torna um filho de Deus. Eu era um filho do diabo. Meu corpo, essa aparência que você está vendo, filho do seu Felipe, da Dona Maria, mas meu espírito, minha alma, era filho do diabo, não era filho de Deus. Por causa do meu comportamento, da minha expressão, só fazia o mal para as pessoas, era mal educado em todo lugar. Mal educado. Você está entendendo? Comportamento perverso. Então, meus irmãos, este é o versículo. Dá a todo aquele que te pediu, e quem quiser levar o que é teu, não reclames. Irmãos, depende da circunstância, depende de quem e para quem e por quê. Você tem que colocar esta palavra na frente.
Você está entendendo? Amém? Deus abençoe você.